Uma noite de quarta-feira com Copa do Brasil e com Campeonato Brasileiro, primeira e da segunda divisões. Antes de falarmos mais sobre os jogos dessa noite de quarta, vou lembrar você que esse vídeo tem o apoio, o patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra tempo real da Eurocopa, isso mesmo, estatísticas dos jogos em tempo real, notícias, vídeos da principal competição em andamento no planeta Terra. Lá, lógico, do futebol do mundo inteiro você encontra no OneFootball, jogos ao vivo do Campeonato Alemão, quando voltar a Bundesliga, você vai acompanhar mais uma vez também, de graça. É só baixar o aplicativo e acessar para acompanhar os jogos narrados em português, com comentários do Gerd Wenzel, narração do Monsanto, também estou sempre nessa, nos jogos transmitidos pelo OneFootball, fizemos o Campeonato Francês na última temporada, e você pode acompanhar a Copa do Brasil, o Brasileiro, sempre também com estatísticas, notícias, vídeos, informações gerais e o acompanhamento em tempo real. As estatísticas do jogo entre Flamengo e Curitiba você vai ver aqui do meu lado, enquanto vamos falando desse e de outros jogos que aconteceram nessa quarta-feira de futebol pelo Brasil. Bem, na segunda divisão o Vasco perdeu para o Avaí, em casa. É muito preocupante, é uma situação muito preocupante. Já tem torcedor do Vasco falando, meu Deus, e como é que vai ser? Vamos cair para a Série C. Calma, é cedo, mas o Vasco está demorando muito a dar sinais de reação. Muito, e isso preocupa. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta, melhorou um pouquinho a sua situação, mas ainda é preocupante. O Botafogo, que não jogou nessa noite, é dos 3 aí que caíram, né, nos últimos 2 anos, né, além do Curitiba, que falaremos daqui a pouco. O Guarani, outro campeão brasileiro, mas já estava na segunda divisão antes, como o Cruzeiro. Mas dos 3, tratando aí do Vasco, Botafogo e Cruzeiro, é o que está melhor nesse momento. Mas é um campeonato no começo, há tempo de recuperação, vai ter time caindo de rendimento, mas Vasco preocupa demais o seu torcedor. Essa derrota foi uma derrota complicada. Bem, na Série A tivemos o São Paulo chegando apenas a 2 pontos em 12 disputados, com empate com a Chapecoense. Tinha muitos desfalques, teve jogador expulso no primeiro tempo, discussão, muita polêmica, né? Não foi justa a expulsão, mas é um São Paulo que já vem errando há muito tempo. São Paulo agora tem 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Empatou com o Fluminense, perdeu para o Atlético Goianiense, né? Isso, uma atuação muito fraca, por sinal, né? Perdeu para o Atlético Mineiro e agora empatou em casa com o Chapecoense, que é um time frágil, um time que foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC, que está na 4ª divisão. O São Paulo está fora da briga pelo título? Não, acho que não, ainda não, claro que não, 4ª rodada, mas muita coisa vai ter que mudar. E os problemas que o Campeonato Estadual não apresentavam estão agora ficando evidentes com relação ao Crespo, ao São Paulo, ao elenco, às deficiências. E é lógico que é muito preocupante, mas ainda é muito cedo para sentenciar alguma coisa. Já o Corinthians tomou a virada do Bragantino. O Bragantino, que vai jogar sábado à noite contra o Flamengo, conseguiu uma vitória em Itaquera. Jogou mal o Corinthians e o detalhe, né? Abriu o placar, tomou a virada, um gol no final, um gol com uma falha grave ali, a bola não foi tirada da área, acabou sobrando. E o Corinthians, que dava sinais de uma tranquilidade mínima depois de não perder pelo menos para o Atlético Goianiense a 3ª seguida, quando foi ainda a ser eliminado da Copa do Brasil, 0-0, ganhou do América Mineiro e fez um bom jogo contra o Palmeiras, empatou, jogou até melhor que o Palmeiras, aí perde em casa, aí vem todas as dúvidas, toda a insegurança com relação ao momento do clube. E o Corinthians, que em dado momento chegou ali quando estava vencendo o jogo, a se infiltrar ali no bloco de cima da tabela, mas já acabou não pontuando, e o Bragantino, que contra o Fluminense vacilou muito e cedeu o empate, tinha um jogo nas mãos, né? Consegue uma vitória de virada importante fora de casa. Palmeiras venceu o Juventude com facilidade do segundo tempo por 3-0, um gol contra, depois um do Daverson, um do Breno Lopes, a famosa lei do ex e tudo, jogador do próprio time do time da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Se recupera o Palmeiras, que conseguiu vitórias até agora no campeonato, por exemplo, contra a Chapecoense, contra a Juventude, times que vieram da 2ª divisão. Perdeu para o Flamengo, empatou com o Corinthians. Então as vitórias do Palmeiras até agora são times que vieram de baixo, times que não são tão fortes, mas venceu. Precisa o Palmeiras agora se encontrar. E o Daverson fez gol, hein? Olha, daqui a pouco vai virar titular do Palmeiras, né? O Abel Ferreira tem muitas semelhanças com o Felipão com relação à maneira de montar o time, e o Daverson com o Felipão, ele era titular. Muita bola alta, bola esticada, aquele jogo que a gente conhece. E o Flamengo venceu a equipe do Curitiba na Copa do Brasil, jogo remanejado, com uma atuação muito convincente. Final do jogo, até escrevi no meu blog do All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo,
O time rubro-negro tinha só 3 titulares no final do jogo: o goleiro Diego Alves, os zagueiros William Arão e Rodrigo Caio, e 2 reservas, né, o Michael e o René, e garotos da base. Estava lá o Hugo Moura, estava lá o João Gomes, estava lá o Max, estava lá o Yuri, estava lá o Ryan Lucas, né, a galera toda. Quer dizer, vários jogadores da base, né, em campo. E o Flamengo manteve aquela pressão alta no campo do adversário. Interessante. 5 jogos sem sofrer gol. É verdade que contra alguns adversários, como o próprio Coritiba atual, que é um time frágil, ainda em reformulação, uma temporada muito difícil, time que está na Série B, que se desfez de quase todo o elenco ao final da temporada 2020 para remontar o elenco. E, independentemente disso, foi interessante ver como o Flamengo buscou a vitória, marcou no campo do adversário, procurando não dar chance, e manteve essa postura, mesmo depois que houve essas mudanças todas feitas à distância pelo técnico Rogério Ceni, né, que ainda se recupera da Covid, deve reaparecer sábado contra o Bragantino na beira do campo, tudo indica que sim. E o Flamengo conseguiu ali uma vitória que o classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. E o curioso é que o time ficou em sexto no Brasileiro, sexto lugar, mesmo ainda com 2 jogos a menos em relação a 3 equipes que estão à sua frente na classificação, e 1 jogo a menos em relação a 2 equipes que estão à sua frente. Então, com 2 jogos atrasados, o time ainda está bem colocado, invicto no campeonato, venceu seus 2 compromissos contra Palmeiras e América Mineiro, chegou a 5 jogos sem sofrer gol e vai conseguindo nesse primeiro momento passar por essa fase difícil com muitos desfalques. Mas não se iluda, outros desafios muito mais difíceis do que Coritiba, América Mineiro, que foram os últimos adversários, né, virão. E aí, certamente, você vai ter, por exemplo, o Mateuzinho, muito elogiado porque fez uma boa partida, mas exigido. Defensivamente será mais exigido do que, por exemplo, aconteceu nesses 2 últimos jogos, 3 últimos jogos. Fez boa partida, participou de um belo gol do Bruno Henrique, fazendo assistência, uma jogada muito bem tramada. O passe do João Gomes encontrou o lateral direito que cruzou para o Bruno Henrique marcar, mas a verdade é que o Flamengo vai desfalcado, mutilado, terá desafios bem mais complexos mais adiante. Mas está conseguindo, pelo menos nesse primeiro momento, passar bem por esses testes iniciais, né? É até bom para o time que os testes iniciais sejam mais fáceis, depois vai aumentando o grau de dificuldade, porque vai perder o Gerson fará mais 2 jogos, né, ao que tudo indica, sábado contra o Bragantino, na quarta que vem no comando do Flamengo também contra o Fortaleza, que é uma equipe sensação do campeonato. Então, vai ter que encontrar soluções e manter o pique da remada durante esse período. Para o Flamengo do Brasileiro, o mais importante nesse período com tantos desfalques é manter contato com as principais posições, ficar ali do bloco de cima. Mais importante do que qualquer outra coisa, porque pontos certamente serão perdidos em algum momento, vai ser muito difícil com um time tão mutilado o Flamengo conseguir manter esses resultados. Mas foi uma noite de um bom futebol, de uma boa vitória, apesar de, mais uma vez, muitos gols perdidos. Esse é o problema que o Flamengo não consegue solucionar. Joga com o time principal, mude o centroavante, joga com os reservas, joga com os garotos, continua perdendo muitos gols. É um trabalho que o técnico Rogério Ceni ainda terá que corrigir, como corrigiu, por exemplo, pelo menos até o momento, o problema defensivo. O time tomava gol de qualquer adversário, tudo quanto era jogo, e agora são 5 jogos sem ser vazado. É isso. Valeu e saudações.